Boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa live semanal, onde eu vou dar uma aula sobre como o profissional pode ter novos clientes todos os dias, de uma forma objetiva, sem ficar com mimimi aqui na internet, porque tempo é dinheiro. Se o meu tempo é dinheiro, o seu também é. Bom, eu sou a Adriana Reis e eu ajudo profissional a ter posicionamento nas redes sociais para atrair novos clientes todos os dias, lotar a agenda e multiplicar aí o seu faturamento. E hoje eu vou fazer essa live aqui no Instagram com o auxílio de uma ferramenta, porém eu estou no computador. Bom, eu vou compartilhar aqui com você o slide para te falar que para você ter clientes novos todos os dias, você precisa ser um profissional de alto valor. E um profissional de alto valor, ele é a primeira opção na cabeça dos seus futuros clientes. Então, para que você tenha aí novos clientes todos os dias, é importante que você seja um profissional de alto valor. Mas, Adriana, o que é um profissional de alto valor? Um profissional de alto valor é aquela pessoa que tem uma formação, que atua já na área dela e que tem um posicionamento definido de como que ela pode ajudar as pessoas com o conhecimento que ela possui hoje. E o que significa isso na prática? Significa que quando você tem um posicionamento, você está dentro de um mercado. Você está dentro de um nicho e você está dentro de um subnicho e você pode ter ainda um subnicho dentro do subnicho, que é a sua especialidade. Só que isso não acontece de forma natural. A gente precisa trabalhar o posicionamento. A gente precisa entender o que realmente faz o profissional feliz. Então, vamos dar o exemplo de um médico. O médico, ele sai da faculdade com uma formação genérica, né? Ele pode atender pacientes de clínico geral. Porém, o que vai fazer dele uma referência como médico é quando ele estudar um pouco mais e tiver um posicionamento definido. Por exemplo, eu sou um médico, eu sou especialista em ortopedia e dentro da ortopedia a minha especialidade são mãos. Eu sei tudo sobre mãos. Eu posso atender paciente com dor no ombro? Posso. Eu posso atender paciente com dor no joelho? Posso. Mas o que faz de mim um profissional de alto valor é eu ser especialista em mãos. Então, qualquer anomalia, qualquer dor, qualquer problema que o paciente tenha nas mãos, ele vai saber resolver de uma maneira ímpar. Então, isso faz desse médico um profissional de alto valor dentro do nicho de ortopedia. Ai, Adriana, mas o médico que atua já há muito tempo dentro da medicina como ortopedista, ele é um bom médico, ele sabe tudo. Eu sei que ele sabe tudo. Eu não tenho dúvida da capacidade dele, da experiência dele. O que ele tem de diferente é realmente a falta de posicionamento. Vou dar um exemplo para você. Marido de aluguel. Marido de aluguel faz tudo. Tudo mais ou menos. Eu não conheci até hoje um serviço de marido de aluguel que o cara fizesse um trabalho super satisfeito. Não estou
generalizando, não. Eu estou dando um exemplo. Porque quem faz tudo não faz nada com perfeição. E o ortopedista não é diferente disso. Então, o que eu quero que você entenda é que quanto mais especialista você for, mais caro você é. Mais caro você é. Quando a minha mãe estava viva, a minha mãe teve um problema muito sério de quadril. E eu me lembro, olha, minha mãe faleceu tem 8 anos. E eu me lembro que na época que ela estava com problema de quadril, isso tem uns 10 anos, eu paguei R$ 800 numa consulta com um médico especialista em coluna. Porque ela era uma paciente amputada, ela estava usando uma prótese, não estava dando certo, para que esse médico me falasse o que eu poderia fazer para minimizar o sofrimento dela. Entende, assim, como que o valor, a percepção de valor eleva quando você tem um subnicho para você atuar? É isso que faz dos profissionais de alto valor. É ter esse posicionamento, é ter essa especificidade. Só que a gente não chega nisso assim de um momento para o outro. Tem que avaliar todos os prós, todos os contras, tudo que envolve o estudo desse profissional para que ele tenha esse posicionamento. Certo? Vamos lá. Bom, e para saber gerar resultados para as pessoas, o que a gente precisa? A gente precisa dos pilares, né? Dos 3 pilares que são: primeiro pilar, saber gerar resultado para as pessoas, ok? E o que isso envolve? Isso envolve você entender quais dores o seu cliente ideal tem. Entende? Posicionamento, ele é um negócio muito específico. Então, para o médico fazer um anúncio e divulgar que ele é especialista em mão, ele precisa entender quais são as pessoas que mais terão necessidade de atendimento nessa parte do corpo para que ele possa construir os conteúdos alinhados com o que ele faz de melhor. E para gerar esses resultados para as pessoas, a gente realmente precisa entender quais dores são. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de artrose. Com quantos anos começa a dar artrose? Eu não sei, mas o médico especialista em mão sabe. O que gera o problema da artrose? Quais os meios, ferramentas, medicamentos, suplementos que as pessoas podem utilizar para minimizar o sofrimento em relação à artrose para quem já tem? Quais os suplementos, o que a pessoa pode fazer para evitar ter artrose? Entende? Então, isso é saber gerar valor para as pessoas. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de informação, esse tipo de posicionamento, ele se dá a partir do momento que a gente consegue entender qual a dor que a gente resolve. Demais isso, né? À medida que a gente vai avançando, a gente vai entendendo cada vez mais como que a gente pode gerar valor para as pessoas. Vamos para o pilar 2. Atração de clientes. A atração de clientes é uma questão assim muito, como que eu vou dizer, muito ampla. Só que a gente não vai atrair qualquer cliente. A gente quer atrair o nosso cliente ideal. Não é mesmo? Então, o médico que deseja atrair pessoas que têm problemas com as mãos, problema nas mãos, que tem algum tipo de necessidade de tratamento específico, ele precisa entender que
ele vai atrair a atenção dessas pessoas mostrando tudo que está relacionado com as mãos. E aí a gente tem a questão do funil. Ó, funil. Aqui em cima são as pessoas que ainda não estão em crise com dores nas mãos. Aqui são as pessoas que já estão com o problema nas mãos e estão na busca de médicos que tenham esse conhecimento. E aqui embaixo, no final do funil, são as pessoas que estão desesperadas por um especialista para acabar com o sofrimento delas. Entendeu? Então, a atração de clientes, ela está dentro desse funil. Para que você possa atrair o cliente certo, você precisa criar um mecanismo de educação através de conteúdo. O conteúdo para esse tipo de pessoas que estão aqui na boca do funil são as pessoas que ainda nem têm dores, mas que você pode trazer conteúdos para ela, para que ela possa já começar a se preparar para não ter artrose. Outra coisa, eu não sei se a artrose é hereditário. Se for hereditário, você imagina o tanto de gente que não está aqui, ó, que você pode trazer essa luz para a vida da pessoa e falar, olha, se você está aí, se a sua família tem artrose, é provável que você tenha também, se for um problema hereditário. Tá? Eu estou falando uma coisa que eu não sei se é hereditário. Então, à medida que a gente aprende a construir conteúdo com base no nosso posicionamento, isso aqui fica muito fácil de se trabalhar. Mas é muito fácil mesmo. Muito fácil. E aí, a gente, então, vai focando nessa questão da atração de clientes. A partir do momento que a gente mostra para as pessoas que elas podem ter ou têm ou estão em busca já da solução dos problemas que elas estão vivendo, a gente consegue atrair a atenção. Depois que a gente atrai a atenção, a gente precisa começar a criar um relacionamento com essas pessoas. E como que a gente pode criar esse relacionamento? A gente vai criar esse relacionamento com base nos conteúdos. A gente continua se relacionando com as pessoas através dos conteúdos. Cada vez que as pessoas consomem os nossos conteúdos, significa que nós estamos criando relacionamento. A gente está falando de um assunto que interessa para aquela pessoa. Senão, ela não estaria dando a atenção dela para a gente. Faz sentido isso para você? Não é verdade? Maravilhoso isso. Então, a atração de clientes, ela não é você ir lá, colocar um anúncio e falar, olha, vem cá, se você está com problema na mão, vem cá que eu vou te ajudar. Na internet não funciona só assim. Funciona assim também. Só que funciona assim também depois que você passou pelo processo da criação de conteúdo. Porque quando você faz um anúncio direto, jogando as pessoas para entrar em contato com você, o que, que você faz? Você gera um monte de curiosos, tomando o seu tempo e o seu dinheiro. Quando você já entende sobre a criação de conteúdo, sobre o seu posicionamento, sobre quais dores você resolve, como que você pode conversar com as pessoas, você vai atrair as pessoas que precisam dos seus serviços. Eu, por exemplo, eu trabalho com profissionais, médicos, dentistas, advogados, nutricionistas, terapeutas, empresários. Se a pessoa não tem uma profissão, se a pessoa não está no mercado fazendo dinheiro com a profissão dela, eu não tenho condição de atender. Ela não precisa de posicionamento,
Agora, se a pessoa quer fazer mais dinheiro, né, triplicar o seu faturamento, você ganha 10, quer ganhar 30, você ganha 30, quer ganhar 90, aí sim eu tenho condições de ajudar esse profissional, né, ensinando ele sobre como ele pode se posicionar no mercado para ter clientes de alto valor, clientes que estão dispostos a investir no trabalho dele. Hoje, o que mais acontece são formações de médicos, por exemplo. Tem muita formação de médico. E aí, o que vai acontecer daqui a pouco? Nós vamos ter um monte de subemprego de médico. Por falta de posicionamento. Por falta do médico ter entendido isso. Por falta da criação de conteúdo. Então, à medida que a gente entende sobre isso, isso muda muito como a gente pode fazer dinheiro no mercado. Hoje você pode atender qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Se ela fala seu idioma, bom. Se ela não fala seu idioma, você pode arrumar um tradutor. Ah, tem até um aparelhinho agora que traduz. Você nem precisa mais sofrer com um monte de línguas. Sensacional isso, né? Santa internet. Os mitos que as pessoas têm dentro de si que impede elas de ir para o digital, fazer dinheiro com o conhecimento que elas possuem. O primeiro mito é criar conteúdo técnico e sem conexão com as dores do cliente. Por que isso aqui é um mito, criar conteúdo técnico? Porque não é isso aqui que vende. Não é isso aqui que atrai. O que atrai as pessoas é você ter uma linguagem simples, uma linguagem onde uma criança de 12 anos entenda o que você está falando. O segundo é criar conteúdos rasos, que só gera likes, mas não gera interesse e não abre a mente das pessoas. Sabe o que é um conteúdo raso? Um conteúdo raso, por exemplo, é um post de autoajuda, se você não vende autoajuda. A gente tem que construir conteúdos relacionados ao nosso posicionamento. Senão, a gente vai atrair um monte de pessoas que não estão interessadas no assunto que realmente a gente tem para ajudá-las, para transformar a vida delas. E o terceiro é ter muito medo de se expor e achar que não sabe o suficiente. Todo mundo, quando começa no digital, pensa o seguinte: ai meu Deus, mas eu não sei isso, eu não sei ferramenta, eu não sei falar, eu não sei gravar vídeo, eu não sei editar vídeo. Para um monte de problema que a gente tem, existem outras pessoas oferecendo as soluções para a gente. Agora, não saber o suficiente, isso aqui não é verdade. Senão você não estaria hoje no mercado fazendo dinheiro com o seu conhecimento. Outra coisa que atrapalha demasiadamente as pessoas é o medo do julgamento das outras pessoas. Porque eu vou começar a fazer conteúdo e aí as pessoas vão achar que eu virei blogueiro. E aí as pessoas vão achar que eu estou fazendo dancinha. Seguinte, ó. Não precisa ter medo do julgamento das pessoas. Você só tem que pensar no seguinte: se eu não aprender essa bagaça rápido, como é que eu vou estar daqui 2 ou 5 anos? Você tem que eleger quais são as suas prioridades. E normalmente as nossas prioridades são pagar boleto. Então, boleto você tem hoje, boleto você vai ter até o dia da sua morte. Ninguém para de pagar boleto. Se você tem um recurso que você pode usar para aumentar
drasticamente os seus ganhos, o seu faturamento, o seu lucro e pagar boletos com muito mais facilidades, né? Realizar sonhos com muito mais facilidade, por que não? Então, a atração de clientes, ela está atrelada a ações que a gente deve tomar no dia a dia. E, principalmente, na eleição das nossas prioridades. E, a partir do momento que você entendeu os nossos 2 pilares anteriormente, né? Quais são os nossos 2 outros pilares? O primeiro é saber gerar resultado. O segundo, atrair clientes. E o terceiro, vender para as pessoas no online. Como é que a gente faz para fazer vendas no online? Primeiro, a gente gera valor. Depois, a gente atrai. E na sequência, a gente tem que ter uma oferta. E essa oferta, não importa se você vai vender as suas horas, você precisa criar uma oferta atraente para as pessoas comprarem de você. O que o cirurgião plástico faz? Ele vai lá, atende o paciente ou a paciente, ele mostra todos os benefícios que a pessoa vai ter com determinado procedimento. Muitas vezes ele manda a secretária dele ou assistente dele dar o orçamento. Por quê? Porque ele já fez a venda do produto. O preço passou a ser um detalhe. Se a pessoa que entrou em contato com aquele cirurgião ficou apaixonada pelo resultado que ele é capaz de gerar para aquela dor específica que a pessoa tem, o preço é um detalhe. Entende? Então, as vendas, elas acontecem na nossa vida muito antes de você dar o preço. O preço é só um detalhe. É só a forma como você apresenta a solução que você já vendeu anteriormente. Primeiro a gente vende os benefícios, para depois a gente dar o preço. Eu, por exemplo, tenho uma mentoria para profissionais. Eu tiro o profissional que está hoje no absoluto zero e levo ele a ter posicionamento, a construir conteúdos e se relacionar com a audiência em 8 semanas. 8 semanas. Sabe quanto tempo eu demorei para desenvolver esse método? Sabe quanto de tempo eu precisei colocar para aprender a fazer isso de maneira objetiva, tirar toda a teoria de tudo isso? Então, o profissional que chega até mim, ele não precisa passar por isso. Ele sai do ponto A e vai para o ponto B de maneira objetiva. Mesmo que ele não saiba mexer nas ferramentas. Mesmo que ele não seja uma pessoa jovenzinha, que ele já tenha idade madura. A pessoa só precisa querer. Só precisa querer. Não importa o que a pessoa tem de conhecimento técnico. Isso é aprendível. Aprendível. Então, quando a gente entende sobre essa questão, para que você possa realmente sair do absoluto zero, ter posicionamento, criar conteúdo, se relacionar com as pessoas e fazer a venda, isso muda muito a vida dos profissionais. Isso faz com que o profissional seja um profissional de alto valor. Porque nada acontece sem a gente ter um método.
E a partir do momento que você tem um método, fica muito mais fácil você trabalhar as suas redes sociais, os seus públicos, as pessoas com quem você quer se relacionar. Entende? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. A gente só precisa aprender a fazer o básico bem feito, o arroz com feijão. A partir daí, tem muita gente que contrata agência, que gasta uma grana todo mês e não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque quem entende do nosso marketing é a gente. Quem entende sobre o assunto que a gente fala é a gente. Então, se você não tem conhecimento, você pode contratar quem você quiser, que não vai adiantar. As pessoas não vão, porque te falta posicionamento. Conteúdo de qualquer jeito, o conteúdo que faz para o A, para o B, para o C. Agora, faça um conteúdo alinhado com a solução que você tem. Faça um conteúdo alinhado com aquele conhecimento profundo que você tem. Isso muda o jogo. Muda o jogo. E não se esqueça, se você tiver necessidade de um posicionamento, não tenha dúvida de procurar um mentor. Bom, o que eu tinha para te falar hoje era isso. Fique com Deus, uma ótima semana para você e eu te aviso sobre a próxima aula que eu vou dar aqui. Um abração para você.